Meu ex-marido fugiu com meu filho. E agora, doutora? Por incrível que pareça, essa é uma situação muito corriqueira que a gente vê no escritório, que a gente vê no dia a dia. Por exemplo, tive um relacionamento, fui casada durante anos ou tive uma união estável. Infelizmente chegou ao seu fim. A gente se divorciou e no dia que o meu ex-marido, saiu de casa, ele levou o nosso filho com ele e nunca mais deixou ter contato ou saber qualquer coisa da criança. Só diz que eu vou ter contato com a criança, com o nosso filho, através da justiça. Isso tá certo? O primeiro pensamento que você tem que ter em mente é que uma criança, logicamente com pais separados ou divorciados, tem que ter a sua guarda regularizada. Mas o que é guarda? De uma maneira muito simples, uma linguagem muito fácil que eu costumo usar aqui para vocês, sem muito juridiquês, guarda nada mais é que a pessoa que ficará responsável pela criança, pelo menor, né, para tomar suas decisões. É claro que tanto o pai quanto a mãe, eles têm que ter os mesmos cuidados com essa criança. Mas, perante a justiça, alguém tem que ser responsável pelas decisões para aquele menor. E é quem fica responsável pela guarda. Deu para entender? Bom, deu para entender o conceito de guarda, o que é guarda. Mas ela tem vários tipos, né? Que a gente normalmente vê na TV, na novela das 9, das 10. Guarda unilateral, guarda compartilhada, guarda alternada. Essas diferenças, se vocês quiserem, me coloca aqui nos comentários que eu gravo um vídeo à parte sobre isso. E qualquer outra dúvida, qualquer outra sugestão de tema, coloca aqui embaixo que eu vou gravando conforme for, tá bom? Aqui eu vou falar muito sobre, os meus maiores exemplos serão sobre a guarda unilateral, ok? Mas, voltando ao nosso exemplo, então houve o divórcio ou houve a separação. A guarda dessa criança, ela precisa ser regularizada. Então o primeiro passo de tudo isso é entrar com uma ação de guarda, né? Para haver essa regularização. Mas por que isso é tão importante? Por mais absurdo que pareça o que eu vou falar, como é que a mãe, né, ou o pai, depende do exemplo, nosso exemplo tá a mãe. Como é que a mãe vai exigir para o pai ou exigir para a delegacia essa criança de volta se a guarda em si não é nem dela e nem do pai? Não está regularizado isso. Como é que ela exige essa criança de volta? Entende o tamanho do problema em não regularizar de quem é essa guarda? Como é que a gente passa a exigir essa criança se a gente não tem isso documentado? Mas Marcela, calma aí. Você está falando para mim então que tanto o pai quanto a mãe podem fugir com a criança e não dá nada? Normalmente as pessoas falam assim. Não, não é isso que eu quero dizer. Se você impede o convívio, por exemplo, o pai fugiu com a criança, você está impedindo o convívio da criança com a mãe. Isso se enquadra numa coisinha que chama alienação parental. Há pouco tempo atrás passou isso no Fantástico sobre alienação parental. É uma lei muito grande que ela engloba várias coisas ao ponto de você impedir o convívio ou então começar a falar mal do genitor ou do pai ou da mãe. Isso também se enquadra em alienação parental. Mas é um assunto muito amplo que eu pretendo gravar um vídeo à parte sobre isso. Mas impedir o convívio tanto de pai quanto de mãe se enquadra em alienação parental. Isso não pode. Pensem sempre na criança. O advogado, antes de tudo, ainda mais tratando de direito de família, ele tem que ser psicólogo. Ele tem que orientar as pessoas. Olha, você não pode simplesmente impedir o convívio da criança com a mãe ou o convívio da criança com o pai, porque os pais não se dão. A criança não tem nada a ver com isso. Normalmente, a gente sempre fala assim: é um direito da mãe ver a criança. É um direito do pai ver a criança, né? Não é bem assim. Eu discordo. É um direito da criança ter o convívio com o pai, com a mãe. Ambos adultos têm que se entender para chegar a um consenso para o bem dessa criança, tá? Ter pais divorciados, pais separados, já é algo extremamente difícil para uma pessoa, né? Para uma criança que não tem discernimento para isso. Então, ambos os pais têm que chegar a um consenso. Tem que deixar pai e mãe conviver com a criança. Ok, já entendi que para eu ter essa criança, eu preciso de uma guarda regularizada, né? De um documento. Outra coisa que eu entendi também
Se eu impeço o meu filho de conviver com pai ou mãe, nesse exemplo que a gente já deu, é alienação parental. Ok, já entendi essas duas partes também. Mas, nesse exato momento, analisa a minha situação. Quero ver meu filho, não sei aonde ele se encontra, o pai simplesmente sumiu. O que eu faço agora? Quais são os passos? Bom, dentro dessa ação de guarda que eu expliquei para vocês, que a gente entra com essa ação para regularizar a guarda, a gente pode pedir também, dentro dessa situação, desse exemplo que eu tô passando para vocês, uma medida que chama busca e apreensão de menor de idade. Assim, é uma medida bem extrema, que tem que ser usada com muita cautela. Porque, por exemplo, a criança está lá na casa do pai, tá tudo certo, é um convívio dela, digamos assim. Do nada, chega uma terceira pessoa, um policial e, entre aspas, tá, arranca essa criança de dentro do próprio lar. Na cabeça da criança, ela jamais vai entender o que está acontecendo. Então é algo bem traumático, tá? Tem que ser usado com cautela. Mas, muitas das vezes, infelizmente, é a única medida para que o pai devolva a criança ou a mãe devolva a criança, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenha esclarecido algumas dúvidas. Espero de verdade que vocês não usem essas medidas para reaver os seus filhos. É uma medida muito traumática. Tentem ter um bom convívio. Não deu certo num relacionamento, mas vocês ainda têm um filho. Então vocês têm que ter uma convivência boa, tá? Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Um beijo, fique com Deus. Tchau.